Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre o jogo entre Flamengo versus Atlético Mineiro. Mas antes de a gente começar a comentar sobre o jogo, eu peço o seu like aqui para me apoiar. E caso seja inscrito, se inscreva no canal e não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para poder não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, pessoal, não se esqueça, tá bom? Deixa o like de vocês e se inscreva no canal, tá bom? É muito importante, tá bom? Pra gente aqui no canal que produz conteúdo, o like de vocês e a inscrição, tá bom? E novamente quero agradecer aqui aos mais de 400 inscritos que estão aqui no canal, tá bom? Muito obrigado por todo o apoio de vocês, por ter ajudado a gente ter chegado a essa marca, tá bom? Eu sempre vou agradecer sempre a vocês por tudo que vem acontecendo aqui no canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, começando a gente analisar essa situação. A tabela, que é o seguinte, vocês estão vendo aí a tabela de classificação, a qual vocês estão vendo aqui na parte de cima nesse exato momento, o Palmeiras na frente, né? O Palmeiras tem 66 pontos, o Botafogo tem 63 pontos, o Atlético Mineiro, com a vitória para cima do Flamengo, ficou também com 63, assim como o Flamengo, que também tem 63 pontos. E é o seguinte, né? A vitória do Flamengo foi, no caso da vitória do Atlético Mineiro, foi fundamental para o Galo, porque é o seguinte, o Galo ainda mantém o sonho vivo ali de conquistar o título, porque com essa vitória a equipe consegue, né, ficar empatado com o Botafogo e também com o próprio Flamengo, né, até ultrapassando o Flamengo. Só que assim, vamos comentar sobre a situação da partida e a gente vai ter uma série de ações que a gente tem que falar, né? Mas vamos falar primeiramente do vencedor, né? Do Galo. O Galo que venceu por 3-0 o Flamengo. Então vamos lá. Para começar, o Galo jogou muita bola. Foi um amasso do Galo. O Galo, sabe, pressionou bastante o Flamengo. Não foi isso. Mas como assim foi 3-0? Pois é. Calma que a gente vai chegar lá. Vamos começar analisando o seguinte. Eu vi muita gente falando que o Galo praticamente amassou o Flamengo. Foi uma partida realmente em que o Galo dominou o Flamengo, não deu chance pro Flamengo, sabe? Foi uma partida irretocável do Atlético Mineiro. E não foi isso. Sinceramente, não foi isso. Mas o Galo, o Atlético Mineiro, soube muito bem jogar nos erros do Flamengo. Porque é o seguinte, vamos lá. No começo do jogo, o Flamengo teve um certo domínio. Partiu para cima, criou umas oportunidades, só que não teve a competência de fazer o gol. Aí, numa boa jogada entre o Hulk, que cruzou ali para a grande área, aí teve um erro no sistema defensivo do Flamengo, a qual o zagueiro ficava olhando a ultrapassagem do Paulinho, que foi lá. E também teve o erro do Rossi, né? O pessoal comentou muito sobre o Rossi, mas eu vou comentar daqui a pouco quando eu falar do Flamengo especificamente. Então, o Paulinho se aproveitou, chutou ali no cantinho meu, que ele estava meio sem ângulo, né? Eu estava vendo os melhores momentos depois, e eu vi que ele estava meio sem ângulo, e ele estou no cantinho e abriu para cá pro Galo. Depois disso, o que o Atlético Mineiro fez? Ele pegou e jogou de forma inteligente. Ele não apressou o jogo. Ele saiu tocando a bola ali de forma calma, esperando o Flamengo. Teve um momento, sinceramente falando, que eu acho que o Atlético Mineiro tocou a bola por uns 10 minutos, 15 minutos ali, tocando a bola. Pegava a bola no meio, voltava para trás, e depois novamente voltava no meio, ficava tocando passes ali, sem nenhuma preocupação. Porque o Flamengo também não estava ali fazendo pressão alta, tentando roubar a bola. Depois de um bom tempo, no Galo ficar ali conduzindo a partida, tocando a bola, aí que o Flamengo fez a pressão alta e conseguiu tomar a bola. Mas isso o Galo estava tocando da forma que ele bem entendia. Ele estava jogando de forma inteligente. Algumas pessoas podem dizer que o Atlético foi covarde, foi isso aqui, mas foi a estratégia do Filipão. O Filipão foi inteligente. Ele soube muito bem ler realmente os pontos fracos do Flamengo, principalmente com as laterais. O que ele fez? Ele somente esperou o Flamengo vir e praticamente sacramentou a vitória nos contra-ataques. Porque o Atlético Mineiro tem jogadores rápidos, com qualidade. O Hulk e o Paulinho ali na frente são jogadores que tem um arranque bom, né? Parte para cima, tem uma velocidade. Se não tiver ninguém para parar, eles vão até lá na boca do gol. Então o Atlético jogou nos erros do Flamengo. Jogou de forma inteligente, jogou de forma tática. Tanto é que eu até falei isso na narração, né? Que o Filipão deu um nó tático no Tite. Essa foi a verdade. Foi um nó tático.
Mas assim, taticamente, o Galo foi perfeito. O Galo soube muito bem atacar no momento em que devia atacar. Teve até boas construções de jogadas, em que quando partia para o ataque, de fato, realmente conseguia construir certas coisas ali no ataque, conseguia criar jogadas perigosas. E assim, né? Foi realmente uma boa partida do Atlético Mineiro de forma tática. Mas assim, não foi um primor de jogo. O Atlético Mineiro não amassou o Flamengo os 90 minutos. Foi mais uma partida realmente em que o quesito raça, vontade, tática, porque o time foi obediente à estratégia do Filipão. Tudo isso valeu justamente para poder determinar a vitória do Atlético Mineiro pressão do Flamengo. Então não foi realmente um amasso do Atlético Mineiro. Até porque, se a gente for pegar realmente e o pessoal assistir o jogo novamente, você vê que o Flamengo pressionou bastante o Atlético Mineiro. Teve boas chances até de empatar a partida. Só que o time não teve competência de fazer o gol. E também errou muito ali atrás. Teve muitas falhas defensivas. Então, o Galo soube se aproveitar e fez seus gols. Mas assim, com a vitória, o Atlético Mineiro sonha novamente com o título, empata em número de pontos com o Flamengo e fica contando agora com um raro tropeço do Palmeiras. Que, como eu falei, né? Eu vou comentar isso quando a gente comentar sobre a rodada de forma geral. O título caiu no colo do Palmeiras. O Botafogo deu o título pro Palmeiras. E esse time do Abel, ele é muito competente, né? Dificilmente eles vão tropeçar na rodada. Tanto é que, adiantando já alguma coisa a gente comenta sobre a rodada, né? Já adiantando alguma coisa, o Palmeiras amassou o América Mineiro. Eu acho que o América Mineiro é um time que, apesar de estar rebaixado, vem jogando bem, né? Vem demonstrando até com um futebol ali interessante, né? Mostrando que, apesar do rebaixamento, ainda tá tentando terminar o campeonato com uma certa honra, né? Com uma certa, realmente, como pode dizer, uma honrosa, né? Essa é a verdade. O termo esse é mais grave, né? Ele tá querendo terminar o Campeonato Brasileiro de forma mais honrosa. Então, tá dando trabalho pros times. E o Palmeiras conseguiu amassar o América Mineiro. Então, o Palmeiras realmente está, praticamente, sinceramente falando, acho que o Palmeiras já é campeão brasileiro. Mas assim, voltando aqui para a partida em si, o que acontece? Então, o Atlético Mineiro conseguiu uma grande vitória. O Atlético Mineiro que teve uma arrancada incrível no campeonato. Eu, sinceramente, eu tenho que confessar que eu não acreditava no Atlético Mineiro, porque eu via que o Atlético Mineiro estava oscilando muito no campeonato. Tinha momentos de alta, tinha momentos de queda. Muita gente, inclusive, pedia a saída do Filipão, porque chamava ele de técnico ultrapassado, técnico que já não tinha mais nada para acrescentar no futebol, pediu para ele não se aposentar, voltar para sua aposentadoria. E tá aí, né? Aos troncos e barrões, o Atlético foi subindo, conseguiu uma arrancada sensacional no segundo turno e tá aí, né? Conseguiu, digamos assim, empatar ali com o Botafogo e também com o Flamengo, que estava bem à frente dele, principalmente o Botafogo, né? O Botafogo nem se fala. O Botafogo é um caso específico que a gente tem que conversar, o Botafogo é inacreditável. Mas enfim, é merecedor o Galo. O Galo mereceu a vitória, jogou de forma inteligente, jogou de forma realmente um padrão tático realmente bem mesmo treinado. É uma equipe realmente que vem numa ascensão gigantesca e realmente mereceu muito o resultado ontem. Apesar dos apesares, futebol não é só jogar bonito, não é só toque de calcanhar, drible, voleio, bicicleta, não. O futebol também é uma questão tática e de estratégia. E isso ontem o Atlético Mineiro teve. E por isso que ele foi merecedor da vitória ontem. Então, parabéns ao Galo. O Galo que, infelizmente, né, reagiu um pouco tarde no campeonato. Se tivesse arrancado um pouquinho mais cedo, possivelmente já seria líder do campeonato, diante até das próprias tropeçadas do Palmeiras no campeonato. Mas reagiu um pouco tarde. Eu acho que dificilmente o Palmeiras perde esse título. É uma questão que eu tenho aqui. E vamos lá comentar sobre o Flamengo. Pois é. O Flamengo é o seguinte. O Flamengo é complicado, né? É complicado. O Flamengo deu esperança pro seu torcedor ontem. O torcedor foi ontem ao Maracanã querendo ver uma grande vitória do Flamengo para poder o Flamengo ter aquela arrancada em busca de título. Como o Flamengo já vem tendo, né? Alguns anos anteriores, o pessoal lembra muito 2009 e também 2020, quando o Flamengo teve uma arrancada e conseguiu o título no final.
Só que o problema é que essa temporada é de fracasso do Flamengo. Esses jogadores estão movidos à base do fracasso. Essa é a verdade. Então, tudo vem dando errado pro Flamengo nessa rodada. Tudo. O Flamengo realmente... Assim, foi uma péssima partida do Flamengo? Não foi. O Flamengo pressionou o Galo, jogou até bem, né? No começo ali do... Deixa eu só voltar rapidinho aqui, tela cheia, pessoal. Pronto. Pra gente comentar um pouco melhor. Depois a gente volta a tabela. O que acontece? O Flamengo, ele conseguiu uma arrancadazinha, assim, até que animadora ali nessas últimas rodadas, mas, sinceramente falando, o Flamengo não tinha realmente a temporada inteira passado aquela sensação para o seu torcedor de que de fato seria uma equipe competitiva para poder lutar pelo título. Então, o próprio Arrascaeta deixou isso bem claro quando ele foi perguntado, né, depois do pós-jogo ali. O repórter perguntou para ele o que ele acharia, né, dessa temporada do Flamengo. Ele pagou, né? Porque foi correto, né? Foi aquele comentário óbvio. O que acontece? Ele falou que o Flamengo não perdeu o título, né, nesse jogo. Foi todo uma construção de perca de título desde o início do ano. E é verdade. O Flamengo não perdeu o título ontem. O Flamengo perdeu o título desde do começo do campeonato. Lá do início do ano. Porque o Flamengo não soube se planejar para essa temporada. O Flamengo sabia que ia ter uma temporada recheada de competições importantes nessa temporada. Ia ter Mundial, ia ter Supercopa, ia ter Recopa, ia ter Libertadores, Campeonato Brasileiro, Carioca, que por mais que as pessoas não dêem muito valor, mas é um campeonato que vale alguma coisa, né? Principalmente no sentido de pessoas zoarem ali o seu rival, brincarem, né, com o time rival. Então, vale alguma coisa. Principalmente para isso. Então, assim, o Flamengo não soube se planejar para isso. Começou justamente por a não renovação do Dorival, que o Dorival ganhou 2 títulos importantíssimos para o Flamengo ano passado, que também estava na mesma situação do que esse ano. Começou o início da temporada ruim, e depois, com a chegada do Dorival, o Dorival ainda deu jeito ali na equipe, e o Flamengo conseguiu a Copa do Brasil e a Libertadores. E esse ano, novamente, a diretoria errou no começo do ano. Errou, justamente essa questão de não ter renovado com o Dorival. Então, o Flamengo já começou aí o erro. Aí também teve a péssima gestão do Landim. Péssima, porque o Landim realmente é uma negação. Eu concordo quando o pessoal fala que o Landim é o pior presidente da história do Flamengo. Porque realmente, sabe, é um péssimo presidente em todos os sentidos. Cara, e esse ano foi somente o reflexo de tudo, de toda essa gestão do Landim à frente do Flamengo. Porque é o seguinte, teve aquela questão ali do Marcos Braz, né, que brigou com o torcedor. Ele não tomou uma atitude mais veemente, né, mais forte contra o Marcos Braz, até porque são amigos ali. Tem uma questão realmente de política e tudo mais ali, enfim. É meio complicado e meio complexo essa situação. Mas assim, teve justamente a falta de contratações, porque prometeu demais contratações até de peso, porque o Flamengo iria disputar o Mundial logo no começo do ano, então precisaria já de um planejamento para poder trazer reforços de peso, para poder ser um time competitivo, para poder pelo menos fazer frente ao Real Madrid. Ia ser difícil se eu ganhar o Mundial? Iria, porque o Real Madrid é uma equipe realmente muito forte, ainda continua sendo uma equipe forte, mas talvez o Real Madrid na temporada passada tenha sido mais forte do que nessa, minha opinião. Mas assim, faltou realmente isso. Faltou reforço, principalmente para os setores a qual o Flamengo já era frágil na temporada passada. E nessa agora ficou pior ainda, né? Mas lá atrás nem se fala, né? Lá atrás, eu volto a repetir, isso daqui já é manjado, né? Eu já venho comentando há um bom tempo nos jogos do Flamengo. O Flamengo não tem lateral. O Flamengo não tem lateral. O Flamengo não tem um substituto para o Arrascaeta. E o Flamengo não tem realmente um bom goleiro. Sinceramente falando. É incrível como os gols do Flamengo caem. É incrível. Por exemplo, no começo do ano, o Santos era unanimidade no gol do Flamengo. Era um goleiro seguro, um goleiro que dificilmente falhava.
tinha lá suas paçocadas, tinha, mas de vez em quando realmente ele, sabe, assim, de vez em quando ele tinha mais falha, né? Ok, normal. Até porque nenhum goleiro é 100% seguro. De vez em quando ele dá mais rateadas. Quem é goleiro sabe disso, né? De vez em quando realmente acontece esses lances. Eu já fui goleiro e eu sei como é que é. Mas assim, né? Ele deixou de ser um goleiro seguro para ser um goleiro realmente que falhava demais. Então, acabava queimando o filme do Santos. Beleza. Trocar o Santos pelo Matheus Cunha. O começo do Matheus Cunha também foi promissor, agarrou muito bem, conseguiu realmente dar uma certa seguridade ao gol do Flamengo. Mas depois disso também começou a falhar, a pessoa começou a questionar o Matheus Cunha, pediu a saída dele, beleza. Aí contrataram o Rossi. O Rossi, ele já era um goleiro que já era um pouco questionado lá no Boca Juniors. Pessoal, a imprensa argentina, se vocês procurarem aí por matérias da imprensa argentina, que falavam que o Rossi não era um goleiro 100% seguro. Ele tinha uma certas dificuldades, principalmente na saída de bola. Então, tipo assim, ele também tinha outra coisa que eles comentavam, que ele agarrava, né? Tinha momentos dele de brilho debaixo das traves, mas também tinha alguns momentos que ele falhava de forma bizonha. Então, o Rossi não era um goleiro 100% seguro. Beleza. Aí teve toda a treta ali com o Boca Juniors, aí ele teve que ser emprestado lá pro time da Arábia. Lá ele estava até fora de forma, né? O pessoal tirou foto dele ali, e dele até um bucho, né? Se posso dizer. E cara, ele tava totalmente fora de forma. Teve um vídeo que o pessoal compartilhou dele falhando num chute ali que ele falhou de forma bizonha, né? Caiu ali, deixou a bola passar e foi gol. Então assim, o Rossi não é um goleiro seguro, todo mundo sabe disso. Mas aí contrataria como fosse a solução pro gol do Flamengo. Ele até que teve lá também seus momentos de brilho e tudo mais. Mas ontem, né? Assim como algumas outras partidas, ele também falhou. Cara, o primeiro gol dava pra ele ter saído, né? Ele percebendo a movimentação ali do Paulinho na grande área, principalmente pelo setor defensivo, tá bom? O setor defensivo do Flamengo tava uma água, tava muito falho, tava muito fácil passar pelos zagueiros do Flamengo. E assim, os dois zagueiros do Flamengo ficaram olhando o lançamento. Tipo, não foi lá fazer o combate. Eu não sei se eles confiaram demais no Rossi, de que o Rossi iria sair, ia tentar pegar a bola. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que o sistema defensivo do Flamengo falhou, ficar olhando o Paulinho entrar na grande área, e ele, sabe, pegou a bola, viu que o Rossi ali, tava ali, sabe, meio que ali pensando o que queria fazer da vida dele, e chutou. E ele tava, e uma coisa que eu vi, é verdade, ele tava sem ângulo pra chutar. Ele pegou, chutou e fez o gol. Então foi uma falha assim do Rossi. Teve realmente uma falha, porque ele não saiu do gol. Então assim, teve sim uma falha no Rossi, mas eu acho que essa não foi a pior. Porque aí dá pra compartilhar a culpa também com os zagueiros do Flamengo. E também com o lateral também, que não acompanhou. Então, não é uma culpa 100% do Rossi. Ok. Deu o segundo tempo. Beleza. Cara, o Flamengo... eu já tinha comentado isso logo no intervalo da partida. O Flamengo tem que jogar com inteligência no segundo tempo. Não poderia ir de forma desesperada lá pro ataque. Tipo, levar todo o time pro ataque e esquecer da defesa. Porque o time sabe muito bem da qualidade do Atlético Mineiro. Sabe. Ele não é de hoje, né? Ele comandou a seleção brasileira. Ele sabe muito bem como ele viu, né? Até muitos jogos, né, do Atlético Mineiro, quando ele era técnico da seleção, até para observar alguns jogadores que estavam em ascensão naquela época, né? Principalmente naquele ano de 2021, que o Atlético Mineiro estava amassando todo mundo. Então ele sabe das qualidades do Atlético Mineiro. E, cara, sabe muito bem que o Atlético tem jogadores muito rápido. Então não poderia deixar a zaga desprotegida. E o que aconteceu? O Flamengo foi todo pra frente, de forma desesperada, para poder tentar fazer o gol de empate. E, um rápido contra-ataque, o Edenilson foi lá e fez um gol, né? E aí é que vem um detalhe, né? Cara, o Rossi pulou como se ele tivesse numa cobrança de pênalti. Ele quis, tipo, como você assim, desvendar, né? Desvendar o lado do gol ao qual o Edenilson iria chutar. Ele, tipo, não esperou o chute do Edenilson. Ele já pulou antes do chute do Edenilson. E a bola não foi no canto, foi quase no meio do gol. Então, se ele tivesse parado, esperado o jogador da equipe do Atlético Mineiro chutar primeiro para poder ele pular, ele tinha defendido. Não foi um lance difícil para ele defender.
Então, esse para mim foi o mais bizarro em si do Rossi na partida. Muito mais do que o primeiro gol. Ok. O terceiro gol que o Flamengo sofreu, né? Foi quase a mesma coisa do segundo. Novamente, num rápido contra-ataque, veio o cruzamento rasteiro, a zaga ficou olhando, novamente o Rossi também ficou olhando para ele ter saído do gol, para poder ele ter pegado a bola, interceptado o cruzamento. A bola atravessou a área do Flamengo e sobrou ali pro jogador do Atlético Mineiro só empurrar pro fundagem do Rubens, né? Rubens, se não me engano, que fez o gol, deixa eu só confirmar aqui. Eu tenho minhas anotações aqui, tá bom, da partida? Foi o Rubens. O Rubens que fez o gol do Atlético Mineiro, ele entrou de carrinho, né, praticamente ali, e só empurrou pro fundo das redes. Então, cara, erros defensivos bizarros do Flamengo. E aquela coisa, né? O Tite tentou ali modificar, né, dar uma espécie de ânimo pro Flamengo, mas não deu, né? O Flamengo também estava muito apático também. Ficava tocando ali, muitas vezes, sem saber o que fazer. Até que gostei que o time até que arriscou bastante, né? Tentou arriscar de fora da área. Teve o lance perigoso com o Everton Cebolinha, que quase foi um golaço. Teve defesa do Everton. O Everton salvou, se eu não me engano, mais 4 bolas ali, que poderia ser gol do Flamengo. Então o Flamengo criou. O Flamengo não jogou de forma assim ruim ontem. Não foi uma péssima partida do Flamengo. Não foi, o Flamengo não jogou nada, o Atlético Mineiro jogou muito. Não foi isso. Teve um momento em que ficou ataque do Flamengo contra a defesa do Atlético Mineiro. Praticamente ficou meia hora assim. Foi impressionando, e o Atlético Mineiro só segurando a bola ali atrás e rifando a bola, chutando a bola pra frente. Até porque é acreditado, né? Bola pro mato porque é jogo de campeonato. Então o Atlético Mineiro fazia isso. Qualquer bola pegava e mandava a bola lá para trás, mandava a bola lá para frente. E aí o Hulk e o Paulinho que se viravam para poder pegar a bola. Então não foi um amasso, aquela coisa toda. O Atlético Mineiro simplesmente jogou um futebol espetacular. Não foi. Como falei no início da nossos comentários, que o Atlético Mineiro foi bem taticamente, foi uma equipe realmente letal, foi uma equipe realmente que quando teve a oportunidade foi lá e fez o gol. Então o Atlético Mineiro foi essa equipe, não foi uma equipe espetacular, jogou um futebol sabe, de encher os olhos, mas foi uma equipe competente na frente, uma equipe que soube muito bem aproveitar os erros em que o Flamengo teve lá no setor defensivo. Então assim, Flamengo, com essa derrota, ainda tem chance de ser campeão, mas ficou muito difícil mesmo, porque agora tem que contar com o tropeço do Botafogo. Acho que isso pode contar, o Flamengo pode contar com o tropeço do Botafogo, mas também tem que contar com o tropeço do Atlético Mineiro e também do Palmeiras. E do Palmeiras são dois tropeços, porque o Palmeiras tem 3 pontos à frente. Então o Flamengo não pode ver o Palmeiras ganhar um jogo, porque se vencer um jogo, aí o Flamengo no máximo que vai chegar vai ser com 69 pontos. Se o Flamengo vencer os 2 próximos jogos, o Palmeiras já tem 66. Se o Palmeiras vencer o próximo jogo, ele já passa 69. E ele tem vantagem em cima do Flamengo em número de gols e também em número de vitórias. Então, já era, né? Se o Palmeiras vencer um jogo, já era pro Flamengo. Então ficou muito difícil o título. Mas, uma coisa também que eu não concordo, que o pessoal ficou comentando fora Tite. Tite já foi. O Tite não vai dar certo no Flamengo. Porque o Tite é retranqueiro. Porque o Tite é aquilo. Cara, o Tite é o menor dos culpados do Flamengo ter perdido esse título. O Tite, vocês têm que entender o seguinte, torcedor do Flamengo. O Tite não foi contratado para ser campeão brasileiro. O Tite, ele foi contratado para levar o Flamengo para a Libertadores. Coisa que ele fez. Ele cumpriu com o que foi combinado. Ele cumpriu com a missão dele, que foi justamente levar o Flamengo para a Libertadores. Ótimo. Então, ele cumpriu com o objetivo dele, então fez um excelente trabalho. Ele ainda fez mais do que ele poderia ter feito, né? Assim que justamente foi levar o Flamengo para a Libertadores. Ele ainda deu esperança para o Flamengo ainda ser campeão. Deu esperança. Então, o Tite, ele tá fazendo um bom trabalho. Mas, sinceramente falando, ele é o menor dos culpados. Porque ele já pegou o rojão já estourando, né? Porque ele pegou, eu volto a repetir isso. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu vou repetir novamente. O Tite está herdando todos os erros dos técnicos passados e também dos erros da diretoria. Então, tudo isso daí ele está herdando. Está herdando um péssimo trabalho do Vitor Pereira, está herdando um péssimo trabalho do Sampaoli, está errando os erros da diretoria em não contratar, em ajudar muito esse elenco. Então,
Tudo isso o Tite tá herdando. E ele tá fazendo milagre com o que ele tem. Porque esses jogadores têm culpa desse fracasso dessa temporada do Flamengo. Essa é a verdade. Primeiro lugar, culpado diretoria. Segundo lugar, jogadores. Porque esse time perdeu a vontade de vencer. Porque quando você pensa que o Flamengo vai arrancar, vai disputar o título, pipoca no momento decisivo. Então, esses jogadores já não tem mais aquela vontade toda de buscar título. É muito mimimi, é muita falação. Quando o time perde, aí fica, porque não sei o quê, porque o time lutou, porque não sei o quê. Mas, cara, a gente não vê isso repetido dentro de campo. A gente não vê. Toda essa temporada a gente não viu isso. A gente não viu o Flamengo ser uma equipe competitiva que buscasse, que tivesse aquela vontade de ser campeão. Esse que é o detalhe. Diferente de outras equipes, por exemplo, Palmeiras, que realmente viu a oportunidade surgir na sua frente e tá aí, agarrou a oportunidade e tá prestes a ser campeão. Numa temporada, sinceramente falando, do Palmeiras até que fraca. Sinceramente falando, é fraca. Por mais que o Palmeiras tenha ganhado 2 títulos, uma Supercopa em cima do próprio Flamengo e também um Paulista, e tá prestes a conquistar um terceiro título, né, que no caso é o campeão brasileiro, mas sinceramente falando, foi uma temporada até que fraca do Palmeiras, porque o Palmeiras poderia ter sido muito mais do que ele foi nessa temporada. Poderia, incrível que pareça, poderia. Só que infelizmente, né, o Abel não teve todas as peças ali, a reposição de peças para poder ele conseguir realmente dar uma engrenada na equipe e a equipe lutar por mais títulos. Mas mesmo assim, mesmo diante de uma temporada fraca do Palmeiras, o Palmeiras tá aí, né? Prestes a conquistar mais um título brasileiro. Mas por quê? Porque é uma equipe que busca campeonatos, busca títulos. Você vê a vontade do Palmeiras de buscar títulos. Falta isso no Flamengo. Mas é que tá. E eu vou repetir isso. O Flamengo tem que fazer uma reformulação. Porque o torcedor do Flamengo é muito assim. Eu já vi muita gente ali na imprensa, que é flamenguista também, youtubers, que quando o Flamengo ganha, nossa, meu Deus, temos que renovar com o PH, temos que renovar com o Gabigol, temos que renovar com o fulano, Ciclano, tem que renovar com todo mundo. Porque não pode perder fulano para Ciclano. Não pode perder, por exemplo, o PH pro Palmeiras. Não pode perder o Gabigol pro Corinthians. Porque não pode se reforçar time adversário. Aí beleza, aí quando perde ninguém presta mais. Ninguém presta mais. Então, as pessoas também têm que ser um pouco frias no meio da avaliação delas. A verdade é que o Flamengo precisa de uma reformulação geral. Tem que reformar geral, não só jogadores, também departamento ali que... Desculpa, o pessoal ali do departamento de futebol do Flamengo, que tem que ser mudado, porque tem que trazer gente competente para poder cobrar desses jogadores e trazer uma nova leva, né? Porque essa geração que teve de 2019 já não tá rendendo mais aquilo que realmente rendia alguns anos atrás. Não rende mais. É uma geração realmente que já tá fadada a fracassar. Infelizmente, né? Aquele futebol encantador de 2019 não existe mais no Flamengo. Não existe. Então tem que ter uma reformulação para poder trazer novos jogadores que queiram realmente buscar títulos, que tenham aquela gana realmente de vitória. Porque o que mais a gente viu o Flamengo nessa temporada é um certo conformismo por parte de todo mundo, tanto por parte de diretoria como por parte de jogadores. Então tem que trazer gente nova. E não pode realmente renovar com todo mundo. Tem que ver quem está querendo jogar ainda no Flamengo, quem está querendo buscar títulos pelo Flamengo e quem não quer. Porque, mas poxa, vai se livrar de fulano de tal, que foi campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Sul. Sim, tem que trazer. O maior exemplo disso é justamente o Palmeiras. O Davidson, ele foi o herói do Palmeiras na conquista de 2021 da Copa Libertadores. Ele renovou com o Palmeiras? Não, o Palmeiras dispensou. Se ele tivesse jogando no Flamengo e tivesse feito o gol do título em 2021, o Davidson até hoje estava no Flamengo. E o torcedor, largando o pé no Davidson. Porque o Davidson, ele não é um craque de bola, não é um super atacante, é um atacante até que esforçado. Tem nas suas polêmicas, né? Que ele é um cara engraçado, um cara que ele gosta de encrencar, gosta de... É aquela coisa de futebol, né? Ele gosta, né? Até porque faz parte, né? Faz parte, brincadeira, obviamente uma brincadeira saudável, tudo bem, né? Gosta de encrencar, jeito dele, né? Então, se ele tivesse no Flamengo, ele estaria no Flamengo até hoje. E o torcedor ia meter pau nele, ia fazer
sabe, o inferno na veia dele, mas ele estaria de boa. Por quê? Porque ele fez o gol do título no ano anterior, nos anos anteriores. Então ele estaria, porque ele seria intocável, ele seria sabe, o ídolo máximo de uma geração. Assim como está sendo o Gabigol. O Gabigol, é incrível como o Gabigol caiu muito o futebol do Gabigol. Cara, ontem, até uma coisa me chamou a atenção, e o pessoal mesmo falou, desde que ele pegou a camisa 10 do Flamengo, cara, ele pensa que ele é meio campista, ele pensa que ele é armador, porque ele fica jogando mais no meio de campo do que realmente ali no ataque, é onde ele deveria estar. Então, ele pega a bola e sabe que a jogada, mas coisa que ele não tem essa habilidade, ele não tem realmente esse perfil de ser. Ele é um cara lá da frente, é um cara que faz gol. Não é à toa que o apelido dele seria Gabigol, né? Gabi amador, Gabi orquestrador, assim pode dizer. Ele não tem esse perfil. Ele é um cara que era da frente, então ele tem que ficar na frente. E ele caiu muito o futebol do Gabigol. Então, ele tá pedindo uma bolada para poder renovar com o Flamengo. Eu pensaria, assim, menos 2 vezes se ele renovaria com o Gabigol. Porque ele já não tá mais rendendo o que deveria render. E o torcedor do Flamengo tem que entender que vida é de ciclos. O ciclo tem início e tem fim. Então, o Gabigol, o ciclo dele já está se encerrando pro Flamengo. Ele já não está mais rendendo nada com a camisa do Flamengo. Se ele for, deixa ele ir. Assim como outros. Tem outros jogadores que já estão ficando velhos, já não tem mais aquele pique. O Felipe Luiz, que foi um jogador realmente que, quando estava realmente numa condição física boa, é um jogador realmente importante. Foi importantíssimo pro Flamengo. Já viu que não dá mais para aguentar, né? Já vai se aposentar no final da temporada. Tanto é que ele já fez, se não me engano, até um anúncio hoje. Porque o cara já viu que ele não tem mais condição. Então, entre ficar ali no banco, ali, ficar entrando ali e atrapalhando a equipe, porque não tem mais aquele rendimento que tinha há anos anteriores, o cara prefere realmente se aposentar. E ele tá certo. Então, isso é que o torcedor do Flamengo tem que compreender. E isso também que a diretoria também tem que compreender. Que se for para deixar ir, que vai ser feliz em outro time. Porque tem que trazer gente nova. O Flamengo só vai voltar a vencer títulos importantes quando tiver uma renovação geral. Quando realmente o Flamengo pegar e renovar essa equipe. Como outras equipes aí tiveram renovações. Ah, mas tem exemplo aí do, por exemplo, Cruzeiro, que renovou de uma equipe boa aí na mão, renovou, depois que a CB. Mas, cara, o Flamengo tá ganhando com essa equipe, com essa mesma equipe que faz, sei lá, 4 anos, vai entrar pro 5º ano. Com os mesmos jogadores, quase os mesmos jogadores. Saiu um ou outro ali, mas a base do time é quase a mesma. Tipo, um ano ganha tudo, depois um ano fracassa, e no outro ano, será que vai conseguir novamente tudo? Então tem essa coisa, né? Nem sempre o Flamengo vai ter sorte de trazer realmente um cara que faz milagre. O Tite, talvez ano que vem, ele consiga fazer um bom trabalho pro Flamengo. Porque já deu pra ver que o Tite, ele é um técnico que tem uma competência, mas o que ele precisa é de material humano para trabalhar. Porque ele pegou realmente o que restou realmente de fracasso da temporada toda. São esses jogadores. E um time realmente fragilizado, com vários defeitos ali que, sabe, passa ano, entra ano e a diretoria não para pensar que, poxa, precisamos de recursos para essas posições. Então, o Tite, ele foi maluco de assumir o Flamengo no meio dessa temporada, né? Porque, né? Porque ele para a reta final já. Mas ele foi maluco, porque ele sabia muito bem que ia pegar uma bomba ali, uma granada na mão ali, que estava prestes para estourar. Porque se ele perdesse 1, 2, 3 jogos, a torcida do Flamengo já iria pedir a saída dele. Como estão pedindo, né? O Flamengo perdeu o jogo contra o Atlético Mineiro e os caras já estão pedindo fora Tite. Ah, porque o Tite é o... Cara, entra técnico e sai técnico, o Flamengo continua a mesma coisa. Esse ano saiu Vitor Pereira, entrou o São Paulo e continua a mesma coisa. Teve o... Esqueci o nome do auxiliar que ficou algum tempinho ali com o Flamengo também. O Flamengo jogou algumas partidas boas, depois também fracassou, né? Teve algumas derrotas também enigmáticas, desculpa. Então não é técnico. Tite, companheiro, é o menor dos problemas do Flamengo. O Flamengo tem problemas em tudo. Tem a pirâmide ali. Então é dentro lá da cabeça da pirâmide, né? Até lá no topo da pirâmide, até embaixo. Então, o problema do Flamengo é muito maior do que somente o treinador. E passa por conta dessa diretoria, que maltrata o jogador. Desculpa.
tipo assim, essa diretoria que maltrata o torcedor, que faz o torcedor de palhaço, que cobra ingressos caríssimos, que não dá a devida assistência a quem paga sócio torcedor que é fora do Rio, que compra aquele off-Rio. Então, a diretoria realmente do Flamengo realmente é horrível. É horrível, tá fazendo uma administração horrível. Não só no futebol, também de forma administrativa. Teve várias polêmicas aí que a diretoria não soube tratar. E quando tratou foi de forma tardia, não pegou e foi de forma imediata, não tem pulso firme. É uma diretoria que vai muito para a ideia de muita cabeça de jogador que acha que é o dono do Flamengo. Então, essa diretoria está fazendo péssima gestão. Teve sorte, sim, mas muito mais pela competência de treinadores do que da própria diretoria. Por exemplo, o sucesso do Flamengo em 2019 foi por conta do Jesus, que chegou aqui e conseguiu comandar todo o futebol do Flamengo. Ele pegou e praticamente fechou ali o setor do futebol do Flamengo e ele comandou. Ele comandava tudo ali. Então, o Jesus, né, o Jorge Jesus, ele não foi só um treinador. Ele foi também um gestor ali dentro. Então, ele comandou tudo, não foi a diretoria. Depois que ele saiu, o Flamengo teve uma derrocada, né? O Flamengo começou a cair de rendimento porque não tinha mais ninguém ali competente para poder comandar tudo aquilo ali com pulso firme, como o Jesus fazia. Depois de muito tempo é que eles normalmente tiveram sorte de trazer o Dorival Júnior, que é outro cara que tem competência, né? À toa que ele conseguiu levar o São Paulo para um título inédito da Copa do Brasil. E tá aí, né? O São Paulo fazendo uma temporada até que, vou dizer que é de sucesso porque conseguiu um título importante. Que também o São Paulo não vinha fazendo boas campanhas, né? O São Paulo até, muita gente dizia que o São Paulo ia brigar para não ser rebaixado, por quando o futebol estava apresentando, mas tá aí, né? Então, o Flamengo teve sorte também de achar o Dorival, que ajeitou essa equipe também que estava no ano de fracasso ano passado e conseguiu levar 2 títulos importantes. Então, foi competência do Dorival, não foi competência da diretoria. Então, todo o sucesso do Flamengo foi por conta dos treinadores, não foi por conta da diretoria que continua passando ano após ano e errando na mesma coisa. Não aprendem e ainda são arrogantes. Ontem, sinceramente falando, ontem terminou o jogo, se não fosse realmente os repórteres da Globo ali pegarem um jogador para poder conversar, não teria nem nenhuma entrevista de nenhum jogador, porque eles fecharam a zona mista, né? Tipo, chegaram lá e falaram, não vai ter zona mista. Os jogadores vão passar aqui direto e não vão conversar com a imprensa. Tipo, que coisa é essa, né? Os torcedores que saíram de casa, fizeram uma festa incrível ontem. Tem gente que saiu do trabalho para poder ir apoiar essa equipe. Sabe, o torcedor sofreu o ano todo. Para não falar outra palavra com F, tá bom? Mas acho que vocês sabem o que eu vou falar, né? Eu não vou falar palavrão, né? Não é do meu perfil. Porque tem gente, sinceramente falando, que gosta de canal de futebol, que, cara, xingar para seu filho de não sei o que, seu isso. E eu não sou desse tipo de ficar xingando. Eu xingo, obviamente, aqui, sem ser no online, mas eu não vou sair xingando disso daquilo, né? Não é do meu perfil aqui. Então, mas assim, o torcedor do Flamengo vou usar esse termo, só se ferrou esse ano todinho, porque teve gente que pagou caro ingresso, teve gente que pagou, praticamente vendeu tudo para poder ir lá pro Mundial, para poder acompanhar o Flamengo. Teve gente que, sabe, faz um maior esforço de ir ao Maracanã para poder apoiar. E, cara, essa diretoria não tá nem aí. Tá nem aí pra torcida. Então, sabe, é inacreditável o que eles fazem com o torcedor do Flamengo. E não pode. O torcedor do Flamengo é o maior patrimônio do clube. Porque esse torcedor é que empurra o Flamengo às suas grandes vitórias. E não nessa época recente não, né? Não é só porque, em 2019, com o pessoal rival fala, porque o Flamengo só nasceu em 2009. Não. São muitos anos anteriores. O Flamengo em 2009 também é uma equipe desacreditada. Foi lá pra cima, com o apoio do seu torcedor, fez uma Maracanã realmente de um palco, realmente um caldeirão e conseguir levar o título. 2013 também é a mesma coisa, o Flamengo também desacreditado, com uma equipe fraca tecnicamente, foi lá com a raça, com o apoio da torcida e foi lá e conquistou a Copa do Brasil. Então o Flamengo tem como principal patrimônio o seu torcedor e não pode ser desrespeitado. Acho que o principal patrimônio de cada clube é justamente a torcida, porque a torcida é que nunca vai abandonar a equipe. Passa dirigente, passa jogadores, passa treinadores, mas quem fica é somente
o torcedor do Flamengo, aquele que acredita, aquele que veste a camisa com amor, que ama essa equipe e que faz essas tipos de loucuras, né? Que não deveria, né? Futebol é um entretenimento, é uma coisa pra gente relaxar, pra gente curtir, pra gente brincar de forma saudável, mas nunca ser uma coisa principal nas nossas vidas. Tá bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então assim, pessoal, deixa o like de vocês, tá bom? Deixa o like de vocês para poder apoiar o canal. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, tá bom? E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então, vejo vocês no próximo vídeo e também vejo vocês numa próxima narração. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado a esse mais de 400 pessoas que estão inscritas aqui no canal. Agradeço de coração a cada uma pessoa que acredita no conteúdo aqui do canal, tá bom? Então é isso, pessoal. Até uma próxima.